Olá, queridos alunos do nono ano. Hoje estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje com o tema O Mundo Ocidental e Oriental, parte 1. Eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo associar os critérios de divisão entre Oriente e Ocidente, ok? E lembrando que essa noção não é atual, vem lá desde o tempo do sistema colonial, do período colonial, que foi implantado pelas grandes potências europeias, que eram as poderosas da época, eles implantaram esse sistema. A gente vai ver também e vai analisar as consequências políticas, econômicas, sociais, ambientais, em diferentes países, ok? Então vamos lá. Meridiano de Greenwich. Por que eu coloquei agora meridiano de Greenwich? Porque a gente vai falar em Oriente e Ocidente e esse é o marco zero que divide o mundo em dois hemisférios, que a gente também conhece por Oriente do lado direito, Ocidente do lado esquerdo. Também é chamado de leste-oeste, mas quando falamos em política, economia, a gente fala Oriente e Ocidente. Então, o lado direito é o Oriente, que é o lado leste, e do lado esquerdo, o Ocidente, que é o lado oeste. Muito bem. Meridiano de Greenwich. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele. Meridiano de Greenwich, né, e é chamado assim por conta do observatório numa cidade em Londres, e esse observatório é o Observatório de Greenwich, que é o local, a leste de Londres. Então, Greenwich fica a leste de Londres. Então, aqui eu pus a representação só para vocês conhecerem, né? O dia que vocês forem para Londres, sabe? Aí vocês vão tirar uma foto e me enviar e falar: olha, estou aqui em frente ao meridiano de Greenwich, do observatório, ok? Então, esse meridiano de Greenwich também vai nos nortear em relação aos fusos horários. A gente já aprendeu lá no sexto ano, é só relembrando que do lado direito, a cada fuso, a gente adianta 1 hora. Do lado esquerdo, você diminui, atrasa 1 hora em cada fuso. Isto é bem claro, a gente sabe que a Terra ela não é plana e como ela é oval, ela é uma circunferência que não é uma circunferência certinha como uma bola, mas ela é achatada e deformada, você não consegue ter os mesmos horários ao mesmo tempo em todas as partes do mundo. Isso daí tá claro para vocês, não tá? Não venha com essa história, é plana. Como é? Lá no Japão vocês vão observar agora nas Olimpíadas, no meio do ano. Parece que vai ter. Vocês vão perceber que para vocês acompanharem o horário dos jogos, da prática dos esportes, você vai ter uma certa dificuldade, porque lá, quando é dia, aqui é noite. Lá, o horário é adiantado em relação ao nosso. Então, eu estou aqui, deve ser agora 1 hora da tarde, 13 horas. Lá já é 1 hora da manhã do outro dia. Quando vira o ano, a gente também percebe a presença dos fusos horários, porque enquanto a gente está preparando o peru, eles já comeram, se esbaldaram e já virou o ano. Por quê? Do lado direito,
está adiantado o horário em relação ao lado esquerdo. E a gente sabe que cada intervalo que a gente está vendo no mapa representa um fuso. Cada fuso tem diferença de 1 hora. Isso daí vocês já aprenderam, mas depois a gente volta fazendo exercício. Mas é legal a gente saber. Às vezes pergunta, o pai da gente pergunta alguma coisa, um amigo pergunta, a gente sabe que os fusos horários são mediados pela direita, adiantando 1 hora a cada fuso, e a esquerda atrasando 1 hora a cada fuso. O Brasil é tão grande que tem mais de um fuso. Já teve 4, agora tem 3 só. Por exemplo, o horário que está aqui em São Paulo é o horário de Brasília, é o fuso de Brasília. Mas se eu for para Mato Grosso, para Cuiabá, é atrasado 1 hora. Por quê? Cuiabá, em relação a São Paulo, está atrasado, né? Então é isso. Então vamos lá. Vamos agora falar de Oriente e Ocidente por uma outra ótica, pela ótica política e geopolítica. Então, para isso, a gente vai falar dos 3 grandes na Conferência de Yalta. Vamos entender um pouco o que é isso. Findou-se a Segunda Guerra Mundial, em 1945. 3 grandes países foram considerados como os 3 grandes. Para dizer a verdade, foram os 3 que ficaram como os grandes ganhadores da guerra, né? Os grandes líderes que levaram o mundo ao fim do nazismo e fascismo, que foram Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra. Então vamos pensar aqui, Estados Unidos com Roosevelt, né? Então a gente tem o Franklin Roosevelt como presidente dos Estados Unidos, um dos grandes líderes entre esses 3, Joseph Stalin pela União Soviética, o grande líder, o presidente e o grande líder lá, e Winston Churchill pela Inglaterra, né? O grande líder vindo pela Inglaterra. Então, essa conferência de Yalta foi uma reunião desses 3 grandes. Participaram outros países, mas os 3 que estavam lá para discursar como os 3 grandes e decidir pelo mundo Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra. Em 11 de fevereiro de 1945, eles assinaram acordos com o objetivo de finalizar a Segunda Guerra Mundial. Mas aí vocês vão falar, mas já tinha acabado a guerra. Mas eles iam assinar o tratado para falar, não, agora acabou de vez. Acabou a Segunda Guerra Mundial e nós vencemos a guerra. E tinha um fator, a economia ficar parada, assim como está na pandemia, por uma série de questões. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, qualquer guerra, para o mundo economicamente. Então precisava estabilizar o mundo após essa vitória aí. Então vamos estabilizar que a economia tem que voltar a crescer, a medicina, as tecnologias e assim por diante. Então, eles finalizaram, deram o golpe final. Acabou a Segunda Guerra Mundial. E, para isso, eles fizeram essa conferência de Yalta. E aí a gente está vendo aí no quadro Guerra Fria. Por que eu estou falando em Guerra Fria? Eu falei de conferência em Guerra Fria. Foi porque, após essa conferência de Yalta, você vai ter aí a bipolarização do mundo, quer dizer, um mundo dividido em 2 polos. Grande líder, Estados Unidos, e o grande líder, União Soviética,
como representantes desse mundo bipolar. Por um lado, defendendo o capitalismo os Estados Unidos e, por outro lado, defendendo o socialismo, o comunismo, a União Soviética. Estou falando defendendo só para a gente entender um pouquinho melhor. Aí vocês poderiam me perguntar, mas não eram os três grandes? E os três grandes? A Inglaterra ficou do lado dos Estados Unidos, então eu nem coloquei aqui, porque a Guerra Fria polarizou-se entre Estados Unidos e União Soviética. Guerra Fria, para quem não lembra das aulas de história, Guerra Fria era uma guerra tida como guerra não declarada, porque não era uma guerra mundial, eram guerras regionais e localizadas. Por um lado, os Estados Unidos defendia o capitalismo e incentivava outras nações a lutar contra o novo mal, porque acabou o nazismo, acabou o fascismo que eles conseguiram. Com a Conferência de Yalta, acabamos, destruímos o fascismo e o nazismo, e aí eles encontraram um novo inimigo, o comunismo, que até então, na Segunda Guerra Mundial, era aliado dele para destruir Hitler e o nazismo e o fascismo. E neste momento de Guerra Fria, os Estados Unidos passam a defender que o comunismo é o grande perigo no mundo. E a União Soviética, por sua vez, se agrupam com países que ele incorporou antes da Segunda Guerra Mundial e pós Segunda Guerra Mundial ele concluiu essa incorporação e construiu a grande União Soviética, defende que estes países devam se tornar fazer a transição para o comunismo. Então, isso foi marcado, o período da história marcado pela Guerra Fria. A guerra que era regional em alguns países, mas não se tornou mundial. Para a gente entender a tal da Guerra Fria, a gente tem que entender as zonas ocupadas pelos aliados na Alemanha. Acabou a Segunda Guerra Mundial, quem eram os grandes perdedores? A gente falou dos vencedores, vamos falar dos perdedores. Japão, Alemanha e Itália, os grandes perdedores. Eles focaram muito na Alemanha, porque a Alemanha era o grande polo do nazismo e que influenciou o restante desses países que apoiaram. Eles entenderam que a Alemanha deveria ser ocupada por um período que eles estipularam depois da Segunda Guerra Mundial. Falou, a Alemanha é perigosa, a gente tem que instituir aí algumas condições para ela continuar existindo. Então, para isso, Estados Unidos, Inglaterra, até França, União Soviética ocuparam a Alemanha de que forma? Eles alegaram que era uma forma de reconstruir a Alemanha sem o risco e o perigo de que o nazismo voltasse. Eles fizeram uma divisão. E isso tem a ver com tratados que eles fizeram. Aqui eu coloquei OTAN, que está em azul no mapa, e Pacto de Varsóvia, que está em vermelho. A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que reunia as nações lideradas pelos Estados Unidos. E o Pacto de Varsóvia era liderado pela União Soviética para se opor à OTAN. Então, a OTAN foi criada no sentido
de evitar novos conflitos, só que por debaixo dos panos ela tinha o interesse de apresentar uma força contra o comunismo dos aliados da União Soviética, né? Então a OTAN é criada, né? Ela acaba falando do objetivo que ela tinha, né? Que era proteger o mundo de novos grandes conflitos, né? Então ela alegava, né, que tinha de ter uma força armada para evitar novos conflitos. E aí a União Soviética, para não ficar atrás dos Estados Unidos, criou o Pacto de Varsóvia com os países comunistas para se opor e para ter uma resistência, falar assim, ó, eu não sou tão fraquinho aqui não. Então, eu tenho meus aliados, né? Então, criou esse Pacto de Varsóvia. Mas tanto um quanto o outro justificou a necessidade de um exército para evitar futuros ataques, né? Como algo de defesa contra o mal. Os Estados Unidos achando que o mal estava nos comunistas e os comunistas achando que o mal estava nos capitalistas, né? Então, foram dois tratados extremamente importantes do período pós-guerra e início da Guerra Fria. Aqui é só para vocês conhecerem aqui a divisão em zonas da Alemanha. A Alemanha virou uma coxa de retalho. Daí você vai falar, mas tinha tropas da União Soviética, tinha tropa dos Estados Unidos, tinha tropa da Inglaterra, da França. É óbvio que quem ficou com as maiores partes foi, por um lado, os Estados Unidos e, por outro lado, a União Soviética. Foi a divisão da Alemanha. Então, teve um período, no período da Guerra Fria, existiam duas Alemanhas, eles repartiram a Alemanha em dois. A Alemanha Oriental, que era o lado comunista e soviético, e a Alemanha Ocidental, que seria o capitalista, liderado ali pelos Estados Unidos. Aqui a gente vê o Plano Marshall e o Comencon. Vocês podem observar que vocês estudaram isso lá em História. Ah, professora, eu preciso explicar isso para a gente entender essa noção de Oriente e Ocidente. E aí, o Plano Marshall, né, desenvolvido, desculpe, pelo George Marshall, um americano, após a Segunda Guerra, ele procuravam aliados para começar a conter o comunismo no mundo. Vocês sabem que eles foram expandindo, chegou até a América, né, com Cuba. Então, eles criaram esse plano que era de ajudar as nações pós-guerra. Imagine que todo mundo ficou arrasado, inclusive a Europa foi porque aconteceu a guerra lá. Então, esse plano Marshall era para recuperar os países europeus. E aí, recuperando os países europeus, os Estados Unidos conseguiu muitos aliados. Ele ajudou, estava ajudando economicamente, né? Você percebe aí a influência dos Estados Unidos através da ajuda que ele deu nesse período tão difícil que era pós Segunda Guerra Mundial. Por isso que às vezes ajudas
emergenciais em períodos históricos é muito complicado. É necessário, mas a gente não pode se iludir com o papel político que ele tem na hora de conquistar aliados, ok? Nada na política, na economia, na geoestratégica é feito em vão. Tudo tem um interesse. Então vamos lá. Então a gente entendeu que esse plano Marshall objetivava recuperar os países que ficaram arrasados pós Segunda Guerra Mundial lá da Europa. E o Comecon era a ajuda por parte da União Soviética para os países que a gente depois conheceu como leste europeu, né? Então a União Soviética também criou esse conselho de assistência econômica. Era assim, os Estados Unidos criavam uma coisa, a União Soviética ia lá e criava outra para dizer, eu também estou fazendo. A União Soviética fazia alguma descoberta, seja tecnológica, seja aí da Lua, os Estados Unidos corria lá e fazia também. Tinha a Guerra Fria como a guerra armamentista. Eu fiz uma bomba, eu vou fazer uma bomba maior que a sua, né? Existia toda essa competição. E aí o mundo sempre tinha aquele medo de uma terceira guerra mundial. Não acontecia porque existia esse equilíbrio. Tanto os Estados Unidos tinha medo da União Soviética, quanto ela tinha medo dos Estados Unidos. Então é assim, com o que eu não posso, eu fico na minha. Então existia um certo equilíbrio, por isso que a guerra era não declarada. Eu ia lá e fazia uma guerra no Vietnã para ele não se tornar comunista. Não era para ajudar os vietnamistas. Eu não queria, então eu influenciava lá e eu entrava lá. Por outro lado, a União Soviética invadiu o Afeganistão e impunha a sua doutrina. Para quê? Para afrontar os Estados Unidos, mas ele não brigava diretamente, não. Ok? Então, entenderam? O Plano Marshall, como o Comecon, era uma assistência econômica para os países arrasados da guerra. Então, por um lado, os Estados Unidos fazia sua ajuda e, por outro lado, a União Soviética fazia a sua e assim eles conquistavam aliados. Muito bem. Divisão da Europa pela cortina de ferro. A Europa era dividida lá na Rússia pela tal cortina de ferro, como era chamado a antiga União Soviética, essa parte em vermelho que você está vendo. Então era conhecida como a cortina de ferro, porque era fechada, eles não admitiam saída e entrada de outras pessoas sem uma supervisão do governo soviético, porque era um período que é marcado até pelo cinema, por espionagem, por roubo de tecnologia e assim por diante, porque existia esse antagonismo entre Estados Unidos e União Soviética. Aqui eu coloquei mapa mundo em 80. Então, foi modificando algumas coisas, mas você tem Estados membros, Estados aliados, Varsóvia, países comunistas e aliados da União Soviética. Então aqui, em azul, era os aliados. Aqui, os aliados dos Estados Unidos e em vermelho, os aliados da União Soviética, tá? Muro de Berlim, que era um marco da divisão da Guerra Fria, porque era o Muro de Berlim que dividia a Alemanha em oriental e ocidental. Então, por um lado,
pertencia à União Soviética, entre aspas, né? E por outro lado pertencia aos Estados Unidos, territórios sob supervisão pós-Segunda Guerra. Aqui a gente vê a economia a partir do viés capitalista e socialista. Então, o capitalismo versus socialismo. Estou pondo para carregar aqui. Então, vamos entender um pouquinho. Capitalismo e socialismo. E, gente, sempre que vocês estiverem em dúvida, vai aos livros, procura fontes sérias na internet. Não fica acreditando em fake news. Fake news. Ah, o Brasil é comunista, é socialista. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. E para a gente saber, a gente olha aqui e entende o conceito de capitalismo e socialismo e descobre que o Brasil nunca foi um país comunista, seja nesse partido ou seja no outro, não foi. Quem propaga essas ideias tem um objetivo de confundir vocês e acabar com a ciência, com as fontes históricas. Então eu vou explicar. Isso eu não estou defendendo nenhum nem outro. Os dois têm prós e contras. O que eu quero que vocês entendam, não saia reproduzindo bobeiras. Então, capitalismo. O que é capitalismo? É economia de mercado. É a busca do lucro, é a lei da oferta e da procura, controlado por empresas. Então, uma sociedade que é dividida em classes, patrões versus empregados, que a gente pode chamar aí um nome bonito aí que a gente usa na sociologia e na história, na geografia, que é burguesia versus proletariado. Quem é a burguesia? É os patrões, é quem são os donos das fábricas. Quem é o proletariado? É os empregados, o trabalhador assalariado. Isto são itens do capitalismo. Existe grandes desigualdades? Existe, porque para existir o rico tem que existir o pobre. Ora, não vamos ser inocentes de achar que o rico quer que acabem todos os pobres. Não. Os pobres é a força de trabalho. Então, existe, é claro, lugares que explora mais, que explora menos, tem trabalhos que a pessoa tem uma remuneração justa e etc e tal, só que não deixa de existir a desigualdade social. Então vamos entender. O marco do capitalismo é o estímulo ao consumismo. Aqui no Brasil, existe economia de mercado? Existe. Existe lei da oferta e da procura? Existe. Até quando a gente gosta muito de uma coisa e todo mundo começa a procurar aquela coisa, o que acontece com aquela coisa? Desaparece e fica mais caro, porque é lei da oferta e da procura. Se eu procuro uma coisa que tem em pouca quantidade e muitas pessoas procuram, obviamente o que vai acontecer? Vai ficar mais caro. Agora, se eu tenho uma produção grande e ninguém está nem aí, não vou comprar, não tem vários. A tendência, se eles quiserem vender, é o quê? É abaixar o preço. Isso é lei da oferta e da procura. Então, isso é o capitalismo. O Brasil está nessa lei aqui, nessa economia de mercado. E volta a falar, mentira de quem vem com essas ondas que a gente escuta muito agora. Eu quero acabar com o comunismo no Brasil. Não tem comunismo no Brasil. Vocês vão entender eu explicando aqui. No socialismo, com o progresso para o comunismo, a economia é planificada. O que significa uma economia planificada?
o Estado controla tudo. Ninguém é dono da propriedade. A propriedade é do Estado e ele distribui, ou deveria ser assim, ele distribui, redistribui a produção. Então, é controlada pelo Estado. A sociedade não tem classes. Por quê? Não vai ter o patrão e o empregado. Todos vivem sobre essa administração do Estado, pelo menos na teoria. Vocês sabem que na teoria tudo é muito bonito, divino, maravilhoso, como dizia Belchior. Mas na prática isso acontece de outra forma. Então, você vai perceber que dentro dos critérios para o socialismo com evolução ao comunismo, não deveria ter classes sociais, né? Nem rico nem pobre, todo mundo igual. Acabaria as desigualdades sociais. Não acabou. A gente sabe que tem lá, só que diminuiu, é bem menos as desigualdades sociais. Por quê? Se tudo é controlado pelo Estado, não existe, por exemplo, escola particular. Todas as escolas, desde o prézinho até a universidade, é tudo público. Então, se você quer fazer uma faculdade, não importa se seu pai, porque nessa sociedade vai ter todos os trabalhadores igual tem aqui. Se o seu pai não conseguia estudar, não gostava de estudar e não estudou muito, você mesmo assim pode virar um médico. Por quê? Como a universidade é pública e gratuita, você vai procurar a profissão pela sua aptidão. Então, em todas as partes da sociedade, você vê que tem engenheiro, médico e tem uma certa facilidade. Existem até alguns relatos, isso assim eu não comprovei na prática, mas relatos que, por exemplo, em Cuba, que é um país socialista, diz que você vai lá porque é uma economia pequena, ficou muito tempo isolada, então eles têm dificuldades seríssimas, gravíssimas econômicas, tudo. Mas na questão da saúde é maravilhosa, de educação é maravilhosa. E às vezes o turista chega lá e pega um táxi. O cara que está dirigindo às vezes é engenheiro, é formado em engenharia. Por quê? Porque todo mundo tem acesso à educação, porque tudo é gratuito. Gratuito. E a grande ideia desse socialismo é menor estímulo ao consumo. Então, falam que você tem que ter para sua sobrevivência, né? Você não precisa acumular, como no capitalismo. Então, não se é admitido você ter sua casa para morar, ninguém vai tirar sua casa de morar. Mas para que você ficar acumulando? Como aqui tem. Eu tenho 2, 3, 4 terrenos e alugo tudo e lucro com esse aluguel. E a pessoa que paga aluguel nunca vai ser dono daquele lugar que ele mora. Então, isso não existe no socialismo. Isso foi um resumido sobre capitalismo e socialismo. Iremos falar mais sobre esses dois temas, mas a gente sempre tem que estar pesquisando mais. Depois eu vou deixar um arquivo por escrito mais completo sobre os itens capitalismo e socialismo, assim como outras coisas que a gente falou aqui nesse vídeo. Chegamos ao fim da aula, espero que vocês tenham gostado. Os assuntos são super interessantes. Se precisar, reveja esse vídeo.
pesquise em livros, na internet, toma cuidado com fontes seguras, não entra em fake news que só atrapalha, a gente tem que ir pela ciência. Então, lá, independente do que você gosta ou não gosta, você vai encontrar fontes realmente sérias. Assista também o CMSP, que é o Central de Mídias. As minhas aulas têm sido feitas em consonância com as aulas do Central de Mídias, é o mesmo assunto. Eu deixo passar lá e depois eu preparo a aula em cima do que foi discutido lá, por isso que tem um certo atraso de temas, mas é muito importante a gente estar vendo tudo. Conhecimento nunca é demais. Então, aqui foram os temas discutidos e essas questões eu vou estar colocando, desculpe, numa atividade para vocês estarem fazendo como uma interpretação dessa nossa videoaula. Tenha um ótimo dia, se cuidem, usem máscara, continuem usando máscara, evite aglomerações, que logo isso daí vai se findar e a gente volta ao nosso encontro presencial, que é muito gostoso. Não vejo a hora que a gente esteja seguro para isso. Um beijo, amo vocês. Até a próxima aula.